Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Clubecast, o podcast do Clube da Cotação. Esta semana a gente está gravando o nosso 5º episódio, tendo a honra e o prazer e o privilégio de receber o senhor Marcos Gurgel, conhecido como Padeiro Artesão, o Padeiro das Américas. Vai contar aqui um pouquinho da sua história, dividir um pouco da sua experiência. É um trabalho excepcional que ele realiza dentro da panificação. Temos também o privilégio e a honra de ter nesse episódio o Adailton da CP Connect, é uma figura que já conhecida de vocês. E vamos conhecer um pouquinho da história do senhor Marcos Gurgel. Gurgel, muito obrigado pela tua vinda aqui no nosso Clubecast. É um prazer ter você aqui conosco, querido. Obrigado pelo convite, Martinho. Obrigado, Adailton. É uma alegria também estar aqui com vocês, dividir um pouquinho a nossa história. A experiência. Perfeito. Adailton, obrigado também aqui pela tua participação, querido. De novo, né, Martiniano? Você já é figura carimbada e repetida aqui junto com a gente, pessoal. Adailton, o Gurgel, assim, a gente sempre tem... esse projeto que a gente iniciou, o Clubecast, ele tem como objetivo, assim, trazer exatamente as pessoas que têm relação e sinergia com o nosso negócio. Você é uma pessoa que a gente já tem uma relação de alguns anos, a gente acompanha o teu trabalho, um trabalho espetacular. E a vinda de vocês aqui é exatamente para compartilhar um pouco da experiência, da trajetória, como que esta figura que recebeu um título em 2019, o Padeiro das Américas, como que o Gurgel, de onde que o Gurgel saiu, como que se formou e como que você se tornou esta figura reconhecida nacionalmente e internacionalmente também, Gurgel. Me conta um pouquinho aí, de onde que você é, a tua trajetória de infância, até você chegar nessa figura que você é hoje. Então, Martina, eu nasci no Paraná, né? Hoje vou fazer 53 anos agora. Menino. E eu nasci no Paraná e desde 5 anos de idade, pequeno, eu ajudava a minha mãe a fazer pão. Minha mãe é descendente de italiano, é filha de italianos e trouxe consigo o pão, as massas, a fermentação natural, e eu comecei com ela, ajudando ela a fazer pão. Então, assim, eu fui um dos filhos que tive muito mais próximo dela em aprender a fazer pães, massa, tanto que todos fazem pães, né, em casa, todos os irmãos. Somos 8, né, um é falecido, mas são 6 que fazem pães. Sabem fazer pão de fermentação natural. Rapaz, ser uma família com 8 irmãos... E os 8 trouxeram junto com a sua mãe essa experiência, esse prazer de... E detalhe, Martiniano, pão de fermentação natural. Esse ensinamento do pão de fermentação natural veio da sua mãe, Gurgel? Hoje está em alta, né? Mas para você ter uma ideia, eu aprendi, eu fui conhecer fermento biológico, eu tinha... entre 18 e 20 anos, eu não conhecia, eu não sabia nem como é que usar. Hoje ainda veja, eu tenho mais de 35 anos na área de panificação e às vezes eu tenho até a dificuldade de fazer a porcentagem de uso do fermento... Do fermento biológico. Fermento biológico fresco, o fermento, né? Pois não, Gurgel. E porque até ali nós só fazíamos pão de fermentação natural. Então nós não sabíamos usar... Nem a minha mãe, né? Depois que ela foi aprendendo e tal, depois com o tempo. Então, e você, com 5 anos, você nasceu no Paraná? Então, eu nasci no Paraná, aí o meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 3 anos de idade, e nós mudamos de cidade pequena no interior do Paraná, próximo a Cascavel, Ibema, uma cidade bem pequena, hoje deve ter 7 mil habitantes. Né? Pequena. O meu pai foi um dos dos primeiros moradores da cidade, mas ele ficou deficiente físico, então ficou uns 5 a 7 anos, eu não me lembro bem assim, mas em torno de 5 a 7 anos sem poder caminhar. Então a gente teve que começar a trabalhar muito cedo. Então a minha mãe, como tinha todos esses dotes, ela fazia e a gente ia vender, já desde pequenininho vendia. Lá na cidadezinha Na cidade, né? Para você ter uma ideia, a minha primeira empresa eu tinha 7 anos de idade. Fazia pão com a minha mãe, mas eu naquela época já recolhia ferro velho, plástico, fazia a coleta e depois revendia, né? Lá na cidade? Cidade, E vocês viveram por lá até que ano?
Bom, eu fiquei ali até uns 10, 11 anos, depois fui morar com a minha irmã no Pará, morei com ela uns 2 anos e pouco. Do outro lado, No do Pará Brasil. do Norte. Depois voltei novamente, depois morei um período no... Tá, mas você foi rapidinho. Você foi para o Pará, você tinha quantos anos? Eu tinha 11 para 12. Já era 11 para 12 Era anos. adolescente. já já, né? era um pré-adolescente. Pré-adolescente. Aí lá fazia pão, trabalhava, fazia carvão, fazia... Lá no Pará. No Pará. E no tempo que você morou lá no Paraná ainda, até esses 11, 12 anos de idade, você ali desenvolvendo, fabricando... Com a minha mãe, tudo massa, os pães. Depois do Pará eu voltei, e aí tinha um irmão que estava morando em Rondônia. Então você estava no Paraná, Voltei. foi para o Pará, E voltei para o Paraná novamente. voltou para o Paraná. Era menino, né? Então não sabia bem, que a gente ia onde tinha trabalho. Na época, na cidade, não tinha trabalho. Não né? tinha oportunidade. Tinha né? oportunidade. Então, mesmo que a cidade pequena, você produzindo os produtos de fermentação natural, massa, mas não tinha, assim, porque no interior, muitos produzem muitas coisas, né? As famílias, assim, originárias italianas, elas alemãs, elas produzem muita coisa em casa. Só que o meu irmão, ele estava morando em Rondônia, o irmão mais velho, e ele chamou minha mãe para ir montar um restaurante lá, porque a minha mãe cozinhava muito bem. E a minha mãe foi, e eu fui junto. Eu tinha 15 anos para 16 anos. E isso foi meados de 85, 86. E eu fui para lá. E aí lá, a minha mãe montou o restaurante e eu disse para minha mãe, olha, eu não vou cozinhar não, eu vou fazer pão. E aí eu comecei a minha primeira padaria artesanal em Rondônia, uma cidade chamada Rolim de Moura. E eu passei lá 1 ano e meio trabalhando, fazendo pão. Em Rondônia. Eu mesmo montava o forno, a lenha, forno de barro, construía os fornos. Tinha 5 fornos de barro. Eu fazia na média de entre 250 e 350 pães dias, pães grandes como esses que estão aqui, eram os pães de 600 gramas, e junto em sociedade com a minha cunhada. Então eu fazia o pão e ia entregar o pão de bicicleta, vendia. Rapaz. História, hein, Alex? Então eu trabalhei 1 ano e meio, depois assim, a minha mãe teve malária e teve que voltar. O meu pai também ficou, né? Não foi com a gente, porque tinha dificuldade de viajar, a perna dele não cabia no ônibus, não tinha, naquela época avião era muito difícil, então ele não tinha como viajar assim, então a gente teve que voltar. E aí eu tive que No caso, para o Paraná agora. Para o Paraná. Vocês estavam em Rondônia. E nesse processo, Gurgel, obviamente a gente imagina que uma criança vá para a escola tal, e nesse processo você já estudava querendo ser um panificador, querendo ter um entendimento melhor sobre produção de pão, ou foi algo que instintivamente ali, pela relação com a tua mãe, como que foi esse processo? Porque quando você faz o restaurante, você já tinha quantos anos? Quando você abre o teu restaurante. A padaria? O restaurante, você não... Eu tive um restaurante também, no Paraná. Depois eu voltei para o Paraná, daí onde que eu fui para o Exército, passei 2 anos no Exército. Eu saindo do Exército, passei 1 ano mais ou menos sendo bancário, 1 ano e pouquinho. E aí eu saí, aí fui Isso a gente está em que ano mais ou menos? Estamos no ano de 90. Na década meados do... Então, aí nesse... De 88 a 90 eu passei no Exército, 90 a 91, mais ou menos, eu estava no banco, e aí eu saí do banco e abri o restaurante, mas sempre vendendo pão, nunca parei de vender pão. O pão era o fermento natural, a gente levava numa garrafa e era líquido, né? É um processo um pouquinho diferente desse que hoje que eles fazem. É um processo, então para onde eu andava eu levava ele comigo, essa garrafa aí comigo, porque ali eu desenvolvi. E passei um período também antes do restaurante no Paraná, eu passei uns 6 meses e pouco em Balneário Camboriú vendendo pão. Só que aí não deu muito certo, porque não é que eu tinha condições. Eu era meio um viajante, né? Assim, eu morei um período, uns 6 meses, 8 meses, quando saí do banco, aí eu montei lá com esse meu irmão, mas aí não deu certo, eu voltei para o Paraná, e aí lá eu abri um restaurante e passei mais ou menos uns 2 anos no restaurante. E todo esse tempo também produzindo pão? Nunca deixei de fazer pão.
Nem no exército, eu fazia pão para vender pro pessoal no exército. Até dentro do exército, seu Gugel. Vendia pão pros comandantes, sargento, pessoal, quem queria comprar Sempre pão. fermentação natural. Sempre de fermentação natural. Tanto que quando eu saí do exército, tinha uma amiga minha que era padeira, a Bernadette, a gente chama ela de Dete. Hoje ela deve ter já beirando os 70 anos. Ela tinha um amor muito grande por a gente, era vizinha da gente, e ela... eu disse, eu preciso aprender a fazer o pão que hoje a gente chama pão francês, né? E como é que se chamava antes? Porque no Rio Grande do Sul é cacetinho, outro sim, entendi. Tem Cada vários, região pão manual. Mas aí eu disse, tu me ensina, ela disse, eu ensino. Aí o que eu fazia? Aí, nessas minhas andadas, eu não conseguia estudar. Né? Eu não estudava, então eu tinha que estudar um período, aí não dava para estudar, e parava, aí não tinha escola à noite, daí trabalhava. Então eu tive, assim, eu consegui terminar meu primeiro grau quando estava no exército. Ainda assim, lá no exército fiz um curso de mecânico, depois fiz um curso de eletricista de carro, e continuava fazendo pão, né? Só não fiz curso de pão. Mas como eu gostava muito da cozinha, eu dei um jeito, que eu era motorista na época, de ir para a companhia, para o rancho, que a gente chamava, né? Então eu fui ser motorista do rancho. Aí o pessoal até admirava, porque a minha função era dirigir. Só que eu estava lá cozinhando com os cozinheiros, né? Então, porque assim, estava no sangue, né? Isso aqui de você desenvolver. Não, com certeza, Gugel. Acho que uma experiência dessa, não sei se tu sabia, Dailton. Não, dessa relação. Acho que nem meus filhos sabem, eles vão ficar sabendo. Ficar sabendo agora. Olha aí. Nem eles não sabem, minha esposa. Tá vendo aí, meu amigo? Rapaz, tem sido constante aqui no Clubecast, Gugel. As pessoas têm vindo. Tem compartilhado história que, de repente, a gente não sabia disso. A pessoa, pouca gente sabe dessa... Vai puxando fio de ouro, né? É impressionante. Adailton, e veja que espetacular. Desde os 5 anos, né, Gugel? Você tem essa relação com a panificação. Aí você volta para o Paraná. Então, eu voltei para o Paraná, aí depois eu fui para a Itália, aí morei... Mas aí que ano? 93, 94 eu fui para a Itália. E como que você... Porque, veja, a gente está no Brasil... Eu tinha um restaurante e naquela sede de descoberta, né? Isso na Itália, Gugel? Desculpa. Não, no Paraná. No Paraná, né? Então, naquela sede... Porque a história foi o seguinte, bem rapidinho para contar. Eu estava trabalhando, eu era bancário, então tinha... Na cidade pequena, você conhece todo mundo. Aí, quando eu saí do banco, fui passar esses 6 meses lá em Camboriú, não deu certo, de montar uma padaria, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, eu voltei para minha cidade. E meu pai, deficiente, disse, vem embora para cá. E eu comecei a fazer pão, de novo. A história foi o seguinte, eu voltei sem dinheiro, então estava quebrado, né? E eu consegui um dinheirinho, ele me emprestou, fui e comprei os ingredientes para fazer pão. E eu fiz 15 pães e saí vender de sacola na mão, na cidade. E vendi 6. Com o dinheiro dos 6, eu consegui comprar o material para fazer mais 15. No outro dia, eu fiz os 15 pães. O do anterior, eu disse, eu vou dar para mim vender, porque o pão tá bom. Então, eu tirei o pão, eu vou contar uma história, mas eu tirei o pão novo, coloquei o de ontem no meio, para dar uns quentezinhos. E aí chegou uma pessoa batendo, disse... Falou para mim, o senhor, logo depois do almoço, porque o pão de fermentação natural, você não tem como apressá-lo, não tem como você ter horário. Ele tem um tempo, né, Gugel? Ele tem o tempo dele. As leveduras, as bactérias, os micro-organismos vão trabalhar quando eles querem, né? Então, se tiver frio, demora, se tiver mais quente, vem mais rápido. Então, assim, é o tempo deles, né? A gente tem que estar de olho. E o que acontece? Chegou essa pessoa, era até um andarilho, que a gente chama, ele falando meio guarani, meio espanhol, porque a gente está próximo da fronteira, 150 quilômetros da fronteira, né, do Paraguai, e ele pedindo um pão. O senhor não tem um pão? Eu disse, não, rapaz, eu acabei de almoçar, tem comida, você não quer um prato de comida? Não, eu lhe dou. Eu falei, não, moço, eu falando meio enrolado, né, em guarani, em espanhol ali, eu quero pão. Aí ele insistiu, eu falei, insisti com ele, a terceira vez, ele disse, tá bom, ele quer um pão. Só que aquilo começou a mexer muito dentro de mim, porque eu estava passando por um momento difícil. Né? Você era um bancário, você volta para a cidade, aí sem dinheiro e na cidade pequena todo mundo te vê, você, né, naquela época via como
uma pessoa que era diferente, num sentido assim. Mas eu não achava, que sempre foi normal para mim, assim. Mas aí eu fui, a minha mãe tinha, porque é uma coisa engraçada, porque na família da gente, você mata uma galinha, você gosta de comer essa parte da galinha de cima, dos ossos, né? Ninguém gosta muito de peito, da coxa. E daí tinha 2 coxas de galinha que ninguém comeu, porque come as outras coisas. É costume da gente, de estar roendo o osso, estar mastigando o osso. E aí eu peguei, aí eu disse, rapaz, esse cara aqui, eu disse, é Jesus que veio me visitar. Eu vou... Você bateu aquela... Eu digo, aqui foi Deus que mandou essa pessoa. Eu peguei o pão novo. Na época, o trigo vinha em pacote de 5 quilos, que hoje está voltando novamente, pacote de saco, né? Vinha no pacote de saco 5 quilos, botei o pão dentro, botei 2 coxas, botei um pedaço de salame, botei um pedaço de queijo. Jesus, né, meu amigo? Caprichou. Caprichei, aí entreguei pro cara. Aí o cara disse, você me dá um copo d'água? Eu falei, mas o danado, por que não pediu tudo de uma vez só, que eu já trazia o copo d'água junto, né? Entrei para pegar o copo d'água, esse caba desapareceu. Aí eu disse, não é possível. A rua... É uma avenida que meus pais moravam, uma avenida grande, e tem uma igreja assim. Então não tinha. No tempo de eu pegar água e voltar, daí fui na esquina, olhei para baixo, não vi. Olhei e disse: não, esse cara. Que coisa estranha. Como sumir, né? Aí eu entrei, fiquei muito emocionado, comecei a chorar, muito assim, mexeu muito comigo e saí vender o pão. E eu saí vender todos os pães e voltei com encomenda de mais pães. Caramba. Então isso aqui Isso aqui me mexeu comigo. Eu digo, não, isso aqui foi Deus que mandou essa pessoa. Jesus veio me visitar, foi isso que eu disse. A palavra que eu disse foi essa aqui. E aí, daquele dia em diante, não parou mais. Aí foi vindo. E aí, depois de um tempo eu fazendo pão, um cidadão que tinha um restaurante na cidade, ele disse, olha, eu estou indo embora para Ponta Grossa, Dirceu. E eu... Pegou um caderno, me mostrou, olha, tá aqui o caderno, tem tantas coisas aqui, você vai me pagar em 10 vezes, e tá aqui a chave, e amanhã você vem tocar o restaurante. Eu falei, rapaz, mas como? Quem disse que eu quero o restaurante? Não, você vai tocar, tá aqui. E amanhã a chave tá aqui e abre. Eu digo, mas eu não sei nada. É seu. E aí eu fui tocar o restaurante. Foi bem desse jeito. Lá na minha cidade, em Ibema, no Paraná. Aí toquei o restaurante. Depois de 1 ano e meio, eu recebi uma proposta para ir para a Itália fazer uma experiência com jovens no Movimentos Focolares, que eu participo do Movimentos Focolares. E eu tinha conhecido o movimento e recebi um convite. Qual o nome do movimento? Movimento dos Focolares. Focolares. E sobre o que é? Que quer dizer fogo no lar. É um movimento da Igreja Católica, nascido em Trento, na Segunda Guerra Mundial, Chiara Lubich. É um movimento que ele prega pela unidade das pessoas, a unidade dos cristãos. Então, nasceu na Segunda Guerra Mundial, em 1943, em plena Guerra Mundial. E aí Chiara foi desenvolvendo, acolhendo as pessoas. Tem muita história que eles, nos bombardeios em Trento, na cidade de Trento, tinha muito bombardeio, então eles iam para os refúgios antiaéreos, eles socorriam os idosos, as pessoas, e muita falta de comida. E como foi esse elo de você, nesse movimento, ir lá na Itália? Então, aí o que acontece? Aí o movimento, ele tem uma cidade chamada, fica perto de Florença, em Tisa Valdarno, chamado Lopiano. Lopiano chama Mariápolis de Lopiano. Então, essa Mariápolis é uma cidadezinha que Chiara teve a inspiração no Espírito Santo de que ela criasse uma cidade onde as pessoas pudessem viver o evangelho 24 horas por dia. Lá na Itália. Ela são 36 no mundo todo. Inclusive eu moro aqui em Igaraçu, em Pernambuco, em uma cidade chamada Mariápolis, Santa Maria, que ela teve aqui em 1963, se eu não me engano, ou 6, e aí tem essa Mariápolis em Igaraçu, eu moro nessa cidadela. Então eu fui para lá em 93, fiquei lá em 93, de junho de 93 até agosto de 94. Quando eu voltei, só que o que acontece? Quando eu fui, da mesma forma que essa pessoa me passou o restaurante, eu passei para um amigo meu, para outra pessoa. Da mesma forma. Da mesma forma, fiz a mesma coisa. Só que quando eu voltei, teve aquela questão do plano real, aquela situação. 94, e eu estava sem trabalho, né? Isso você já voltou, você já tendo voltado. Lá na Itália, quais influências mais você teve
que te direcionou ainda mais para... O pão, é porque assim, no pão, lá eu fazia pizza, mais pizza. Então, geralmente no final de semana, a gente comia pizza. Uma experiência incrível, né? então, fazer pizza na Itália, né? Fazia muita pizza. O pão nós não fazíamos, era comprado. De vez em quando eu fazia algum lá, tal, para não perder o costume. Mas foi um ano que eu passei longe do pão, no sentido assim de fabricar. E você falou um detalhe antes da gente começar aqui. Conta lá aquela ideia. Você falou que cada cidade italiana tem o seu... É porque assim, por exemplo, a gente trouxe um pão italiano, né? Dá para mostrar pro pessoal um pão italiano. É tipo italiano. Só que é uma ofensa até dizer isso aqui, né? Porque assim, lá na Itália, cada cidade tem seu pão. Cada cidade... Talvez há uma ciabatta como essa aqui, que seja mais comum, né? Porque o pessoal não imagina o cheiro que tá aqui nessa sala. Aqui. Meu Deus do céu, velho. E aí, espetacular. E aí, assim, Martina, para não perder o fio da meada, eu voltei de 90, aí lá eu fiz uma convivência com jovens do mundo todo. Então, para você ter uma ideia, eu convivia com 40 jovens de 33 nacionalidades. Lá na Itália? Então, nessa cidadela que eu estava, tinha 92 nacionalidades. Então, assim, para você ter 92 países, né? Pessoas de 92 países com jovens de 40. Multicultura, uma coisa extraordinária, assim, na minha vida foi fantástico. É revelador, né? Porque... E assim, o episódio com o Gugel, agora esse episódio do Clubecast, totalmente diferente, né? Assim, uma aula de história, a gente acabou de ter aqui. Mas assim, Gugel, voltou da Itália, como é que Gugel chega em Pernambuco? Então, aí quando eu voltei, quando eu falei que estava desempregado, aí a minha irmã, que mora no Pará, me chamou, meu cunhado, para ir passar lá. Eu fui lá e passei lá uns 9 meses com ele. Só que antes disso, no encontro que a gente teve em São Paulo, eu conheci a minha esposa, a Inês. Então, eu conheci a Inês, a gente trocou, conversando e tal, no encontro do Movimentos Focolares, né? Que tem também lá a Mariápolis Gineta, que fica em Vargem Grande Paulista, ali perto de São Paulo, né? Na Raposo Tavares, perto de Cotia, né? E eu conheci a Inês lavando louça, lavando prato. Tinha um evento de 1.000 pessoas e eles convidaram as pessoas que não tinham feito os grupos para poder dividir, para que se tivesse alguém que fosse voluntário para lavar os pratos. Ajudar lá. E aí eu fui, né? Como voluntário, eu sempre fui assim, de voluntário para ajudar, para fazer, e fui lavar os pratos. Aí nesse lava-prato tinha eu, a Inês, que é aqui de Pernambuco, de Recife, e uma freira e um padre. E aí eu só ia rolar alguma coisa. E eu assim, o que aconteceu? Que tinha três jovens daqui de Recife, 3 amigos daqui, fazendo a experiência lá. E naquela época não tinha telefone, era por carta, né? E aí eu tinha umas fotografias deles, né? Na neve lá e tal. Aí eu fui mostrar. E uma das irmãs dele estava lá no encontro também. Aí eu disse, Inês, olha, então me apresenta, eu vou mostrar as fotografias deles lá e tal, porque faz 6 meses que eles não se veem e tal. E aí fui mostrar e aí a gente começou a conversar. E aí, nessa minha ida pro Pará, eu passei aqui para conhecer os pais dela e conhecer ela e pedir autorização para namorar com ela. Isso que ano, Gugel? Isso foi no início de 95. Você estava em São Paulo, ela tinha ido lá pelo movimento. Ela voltaria em janeiro a gente se conheceu. Ela voltaria para Pernambuco de todo jeito. Voltou, né? Assim. Aí você, rapaz... Eu vou para Pernambuco. Aí eu digo, depois de uns 5 meses, 4 meses, eu vim para conhecê-lo, né? Os pais. E aí o que acontece? Aí quando eu voltei, aí fui para o Pará, trabalhando, eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho direito. E o pai de Inês disse, olha, vem para cá que aqui fazer a cirurgia, né? Ele botou o olho e disse, esse cara, né, Floriano? Ele botou o olho e disse, esse aí é um genro bom, hein? Não vou deixar escapar, não. Esse aí não escapa, não. Rapaz, rompeu o melhor. Foi o melhor pão. O melhor cirurgião aqui de ligamento rompido do Cruzeiro de Irado. E aí eu fiz a cirurgia aqui, vim pra cá, não voltei mais, né? Em 95 vim pra cá e comecei... na Ilha Santa Terezinha, ali em Santa Amaro, na Agamenon Magalhães, próximo ao Shopping Tacaruna. Aí eu comecei o trabalho ali, comecei a padaria ali.
Aí você abriu uma padaria. Aí eu fui para ali, porque assim, com o movimento tinha uma casa ali, e essa casa estava desocupada. E eu fui para ali para profissionalizar jovens e adolescentes. Com a experiência que eu tinha do pão, e aí eu comecei fabricando os bolinhos de bacalhau, bolinho de charque, bolinho de queijo, com macaxeira e com requeijão dentro. Eu fui o primeiro. Posso dizer que aqui em Pernambuco ninguém fazia até aquela época. Eu fui o primeiro a começar. Eu tinha 97 clientes de bares e restaurantes. Tanto que hoje eu tenho LED, tanto fazer manualmente, né? E aí, só que o pão estava na minha raiz. Eu disse, não posso. E eu fazia pão para a gente comer em casa, vender para os amigos. E aí começou, tem uma senhora da Dom Genaro, na Rua do Futuro, que era antes, hoje ela mudou a rua, mas era Dom Genaro, na Rua do Futuro. E eu fui lá, levei um pão para ela, disse, não, quero vender aqui. Aí eu comecei a entregar pão para ela vender lá. E eu ia naquele prédio da companhia hidrelétrica que tem aqui em Pernambuco, né? Ali na João de Barros, eu subia, acho que é 9 andares ou é 11 andares, não me lembro, e eu descia os andares vendendo pão, porque eu tinha um amigo que trabalhava ali, ele me indicou uns clientes, então eu fazia pão, fazia cuca, tudo fermentação natural. E aí o pessoal gostava demais, aí eu vendia, eu pegava o ônibus, não tinha carro, pegava o ônibus na sacolinha, descia ali, e minha gente, ia vendendo pão. E aí foi indo aumentando, produto de qualidade, crescendo. Aí eu recebi uma ajuda de algumas pessoas pro projeto de doações. Isso a gente tá em que ano, Gugel? Isso ainda é 95, final de 95, 96. E aí foi abrindo a padaria, e aí fui desenvolvendo mais o meu talento em cima do pão. E aí comecei também a fazer o pão tradicional, o pão francês e tal. Eu assim, me especializei mais ali, porque não é que eu tinha um conhecimento no pão francês, né, nesse período. Eu tinha mais conhecimento desses pães aqui, de fermentação, e não tinha um consumo aqui. Então eram poucas pessoas que consumiam. Que consumiam o tipo de produto quem viajou desse. assim fora, ou quem tinha uma cultura mais que comia. Podia ter acesso a um produto como esse. Aí eu esse. formei ali vários jovens, eu passei ali quase 9 anos, final de 95 até 2004. Nesse mesmo ritmo, Gugel, entre treinar pessoas e vender nessa formatação que você acabou de explicar, vendendo para algumas pessoas que você conhecia, para algumas empresas que queriam encomendar esse tipo de pão, porque assim, a gente vê que é um pão que hoje muitas pessoas já estão consumindo, mas antigamente, assim, alguns anos atrás, o pessoal não tinha a cultura de comer pão de fermentação natural, né? Era assim, não tinha. E o que um empreendedor tem que fazer? Ele tem que, lógico, o que se consumia muito? Bolacha. O pernambucano come muita bolacha. Então eu comecei a fazer bolacha. Eu chamei uma pessoa. Que vende, né? Eu não sabia fazer bolacha. Aí chamei uma pessoa, a pessoa disse assim, aí eu fui desenvolvendo vários tipos de bolacha. Então aí vendia muito. Então o que acontece? Naquela época o pessoal parava para comprar ali muito, né? Aí quando o Shopping Itacaruna abriu, porque nós abrimos praticamente junto a padaria ali na Ilha Santa Terezinha. Acho que o Shopping Itacaruna abre o quê? 96, ele tem 95 anos, ele tem 25 anos, né? Ele abre em 96, é 25 eu lembro. Aí o que acontece? A gente trabalhou muito tempo, mas a gente tinha um problema ali tinha uma região muito violenta, né, na época, era muito violenta na época. Então acontecia às vezes. E as pessoas vinham comprar e às vezes era assaltado e tal, e tinha essa dificuldade. Mas depois eu tinha um respeito muito assim, do pessoal, né? Porque da comunidade, né? A comunidade sempre respeitou, mas o pessoal que comandava, né, assim, aquela área que. Quem mora nessas comunidades sabe como é sofrido, violento, né? Mas aí a gente passou até 2004. Só que em 2004 aconteceu que eu tive 12 assaltos, um atrás do outro ali. Nesse mesmo local hoje? Nesse mesmo local. Porque quando não tinha mais a pessoa que comandava lá, aí aconteceu que o pessoal queria vender droga, aquele esquema que faz, né? Aí o que acontece? Isso aqui me prejudicou muito, porque daí eu fiquei eu tinha feito uns investimentos, né, com máquina, e depois eu profissionalizava esse jovem, tanta experiência que às vezes assim, com os meninos, né?
E aí... E uma dúvida sobre essa tua dedicação voluntariada, Gugel, sobre no acompanhamento desses jovens. Isso tinha algum nome? Como a empresa, você recebia alguma... Tinha algum programa, né? Não tinha nada não. Era só uma boa vontade mesmo de querer ajudar. Porque Chiara Lubke, ela disse que tinha em 91, ela veio para o Brasil, ela disse que o Brasil, ela olhou São Paulo e viu aqueles prédios altos e viu muita favela em volta. Então ela dizia que aquilo ali era uma coroa de espinho, né? Então que tinha que nascer empresários que elas pudessem se dedicar para tirar essas pessoas desse nível de pobreza e para resgatar, profissionalizar, e que empresa que tivesse que dividisse o seu lucro, né? As empresas que dividissem o seu lucro com esse tipo de ação. Com esse tipo de ação. E aí eu tenho várias matérias no Diário Pernambuco, Jornal do Comércio, a televisão, daquela época, né? Que uma empresa pequenininha fazendo pães, fazendo esses bolinhos, né, para petisco, para bares e restaurantes. E aí... Isso de 95 até 2004. 2004. Aí 2004, quando aconteceu isso aqui, eu já estava morando em Igaraçu, que eu fui morar em Igaraçu em 2000. Então, você vai para Igaraçu exatamente por conta dessa onda de violência? Não, porque assim, eu fui convidado para morar na Mariápolis. E como eu tinha acabado, nós casamos em 91, nós casamos em 2001. E aí em 2003 eu fui convidado para morar na Mariápolis. E nós fomos morar na Mariápolis. Porque na época não tinha uma família, né? Então nós tinha 2 anos de casado, eu e Inês, e ela nós estávamos grávidos de João. João estava com 1 mês na barriga. Seu primogênito. E aí a gente foi morar na Mariápolis. Aí passando lá, com esse assalto, eu disse, rapaz, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí eu fiquei assim, desesperado. Aí foi muito violento no último também, assim... 12 assaltos, já não é fácil. Eu fiquei sem dinheiro, tanto que eu cheguei num amigo meu, que eu friso muito ele, que é Marquinhos da RM, na época hoje ele está na DIA, e o pai dele tinha Manuel, tinha seu Marcos. Eu fiquei até emocionado, porque uma vez eu indo para Portugal, para Itália, fazer um treinamento na Itália e na França, eu encontrei eles no avião, né? E eu, assim, agradeci a eles, né? E agora, esses dias atrás, a gente, nesse evento que nós tivemos da panificação também, encontrei ele, muito grato a eles, porque eu não tinha dinheiro para pagar os meus boletos, não tinha dinheiro para comprar farinha, e eu precisava de farinha para trabalhar, porque eu fiquei sem cash. E aí eu cheguei para eles, preciso de 5 sacos de farinha para trabalhar. Na época o saco era 50 quilos, né? Para fazer pão hoje, sexta-feira e sábado, para poder, segunda-feira eu lhe pago. Aí ele mandou 20 sacos de farinha. Eu disse, rapaz, eu pedi 5, não, se aperrei, não, faça aí. E aí eu fiz o pão, aí eu vendia também para aqueles mercadinhos pequenininhos e tal, e na comunidade, e aí recebi, fui lá. Isso você lá já lá em Igaraçu? Não, aqui em Santa Amaro ainda. Santa Amaro. Aí depois desse último daí eu disse, não dá mais para ficar. Naquela época a gente passou um momento muito violento em Pernambuco, né? Muito violento. Eu lembro. Né? Aquela época ali, em 2000 e pouco. E aí eu fui para Igaraçu, e lá em Igaraçu Acho que o Pacto pela Vida nasce nessa época, né? Não é, Gugel? Nessa época aí. Porque aí lá em Igaraçu, o que acontece? Tinha uma pessoa que a minha esposa estudava, dava aula. Na verdade, ela fazia um mestrado e dava aula. Ela dava aula, fazia um mestrado. Então, João já tinha nascido, né? Ele estava com 10 meses, 11 meses, e aí ela disse, olha, nesse local onde tem a Campo Fértil hoje, que é a padaria em Igaraçu, não tem padaria. E eu fui lá ver. Eu dobro a esquina, olho o prédio e falei para minha esposa, aqui dá padaria. E agora? Vamos ligar pro dono do prédio. Aí liga pro dono do prédio e falou, só quero vender. Eu disse, rapaz, dinheiro não tenho para comprar. Só que foi um fato que aconteceu, que tudo é Deus na frente. É o amor de Deus em cada coisa. Esse rapaz já era casado, esse senhor, há uns 6 anos e não engravidavam. Eles tinham feito já vários tratamentos e não conseguiam engravidar.
Quando ele veio mostrar o prédio, o João, o meu filho, só ficava no meu braço, não saía do meu braço de jeito nenhum. Ele mamava na mãe e vinha pro meu braço. Então fazia rotar e tudo. O que aconteceu? O João, quando esse rapaz chegou, ele para abrir, pra gente olhar o prédio, o João se jogou no braço desse rapaz. E aí eu olhei pra minha esposa e disse, que estranho, né? O João agarrou no pescoço dele. Aí ele disse, ele ficou contente brincando com ele, e João no braço dele colado, grudado. Ele disse, tu abre que eu não vou conseguir abrir, né? Ele me deu a chave, eu abri, né? Ele mostrou o prédio tudo, a gente conversou, passou uma meia hora conversando, e João no braço dele. Quando a gente saiu, que eu fechei a porta, passei a chave, fui dar a chave para ele, João voltou pro meu braço. Aí eu disse, esse aqui é sinal de Deus. Aí ele contou a história. Depois que a gente fechou, ele contou a história. Deus disse, Deus não se deixa vencer por generosidade, não. Quem pega em João engravida. Eita, Gugel. Não, eu agora me arrepiei, Gugel. Ou seja, aquele casal conseguiu ter... 3 meses depois, eles engravidaram. Gente. E ele lembra sempre dessa palavra que eu disse a ele. Ele tem um filho da idade da minha segunda filha. Você falou isso falei quando... Pra ele. Ele não tinha aí ele disse, Deus não se deixa se vencer em generosidade. Quem pega João engravida. Aí, porque já tinha acontecido outros casos, né? Com teu menino João, também. Aí depois... gente. Aí ele, com 3 meses depois, ele liga pra gente, estamos Minha esposa tá grávida. Aí, uma alegria só. E aí a gente disse, os caras davam o Gugel é seu, meu amigo. É seu. Acabou-se. Não tem tratamento no mundo que eu já banquei que desse. Mas é engraçado que ele disse, então, ele disse, pra vocês eu vou alugar por 1 ano, e aí depois vocês têm que me comprar o prédio. Aí eu disse, então tá certo. Aí a gente alugou. Dá pra se organizar, né? E aí tivemos uma ajuda do meu sogro, que ele emprestou um dinheiro, depois a gente financiou uma parte, depois dividimos uma parte e conseguimos comprar o prédio. Ô Gugel, agora me mata uma curiosidade. Você tem um histórico de empreender desde criança, né? Então empreendedorismo, você é um empreendedor nato, né? Já nasci com essa inquietude que a gente chama, né? Que apenas de 3,5% a 5% da população mundial é que nasce com essa inquietude, né? Então, quando é que acontece aquele day one? Quando é que acontece a virada de chave para você dizer, eu vou colocar aqui uma padaria em Igaraçu? Porque a gente sabe da toda a dificuldade que é hoje em empreender. Então, quando é que a chave vira para Gugel e disse, não, aqui eu tenho que montar uma padaria? Então, em Igaraçu? Sim, em Igaraçu. Porque assim, quando a gente foi ver o local, que eu falei antes, né, que a gente dobrou, eu já tinha padaria aqui em Recife, né? Recife, né? Aí quando eu vi ali, não, aqui dá, eu disse, não, é um sinal de Deus. Eu olhei o prédio e disse, aqui dá a padaria. Eu andei em volta, perguntei, nós fomos em 10 casas e perguntamos, olha, se montar uma padaria aqui, o que a senhora acha? Será que a senhora vai comprar pão lá? Aí, de 10, só uma que disse não. Eu disse, então, a pesquisa está feita, vamos embora. E aí, nós montamos a padaria lá. Agora, para empreender, eu sempre quis empreender. O brasileiro tem muito disso, né, velho? Vou contar um fato que é trágico, mas na minha cidade, a gente diz assim, lá no Paraná, quando eu era pequeno, que tem uma curva. Se tu vê se tu presta atenção na curva, tu não vê a cidade. E se tu vê a cidade, tu erra a curva e sai da curva. E infelizmente, por trágico, muito acidente de caminhão nessa curva, carregado de soja, de milho, né, que ia para Paranaguá, para o porto. Quando tombava o caminhão, esse produto ficava lá. Então a gente salvava o motorista quando dava para salvar, não tinha aquela época de recolher, o produto era perdido. E eles liberavam para a gente recolher. E eu era menino pequeno, de 5 anos, 6 anos de idade, 7 anos, e eu ia-se embora lá, debaixo de chuva, às vezes, catando. E aí levava para um pátio, e na época meu pai conseguiu montar tipo um moinho que descascava arroz, e tinha um pátiozinho que a gente botava para secar
a umidade, né? E depois vendia. Então catava 8, 10 sacos, era assim. E aí fazia um dinheirinho. Era sempre assim, né? Infelizmente. Mas era assim. Então, ir fazendo para vender. Então, eu ajudava minha mãe a matar galinha. Às vezes a minha mãe criava, matar porco, vender, fazer massa à noite. A gente ficava, às vezes, até meia-noite, 1h da manhã, fazendo anholine, ravioli, tortellini, fazendo massa de macarrão, né? Às vezes eu brigava com a minha mãe porque ela fazia um macarrão. O macarrão, para ficar gostoso, tem que ser bem duro. Então, na máquina, na mão, é muito pesado para você passar. E o menino pequeno era aquele peso, né? Então, assim, desde de pequeno, Adeilton, sabe? Ô, Gugel, e me tira uma dúvida. Esses pães artesanais que você faz, como você falou, não é algo que você encontra em qualquer bairro, em qualquer comunidade. E como que você enxerga isso hoje, olhando a padaria como um negócio? Como que você enxerga a falta desses produtos? É algo que qualquer padaria, querendo levar isso, porque às vezes não tem ninguém para consumir, porque não tem ninguém para vender, não tem ninguém vendendo. Então, assim, qual é a tua visão sobre um panificador, uma padaria que está numa comunidade que não tem um pão nessa qualidade? Qual é a dificuldade que se tem de você produzir um pão nessa qualidade? E você acha que é algo assim, fácil, é algo que é possível? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, tudo é possível. Primeiro tem que trabalhar na nossa cabeça, né? Você achar que é possível. Então, começa por aqui. O que eu vejo assim, quando eu mudei para Igaraçu em 2004, eu continuei fazendo os pães. Então eu era o diferencial porque as pessoas vinham buscar um pão diferente. Então sempre fazia um pão diferente. Para não ser igual. Então, por exemplo, até hoje eu não uso pré-mistura para fazer bolo, para fazer nada. Eu não uso, tudo na receita nossa. Essa qualidade tua te rendeu alguns títulos também, né? Vários títulos, né? Então, assim, aí começou, porque em 2007 nós recebemos o selo ouro do Propan, que é o ITPC, que né, o Instituto de Panificação e Confeitaria Márcio Rodrigues, junto com o Sebrae. Em 2007 nós recebemos esse selo ouro, né? E depois em 2009 nós ganhamos a Copa Bung Norte-Nordeste com o pão de batata filé de siri, que é uma inovação. E em 2011 nós recebemos o MPE Brasil, o Brasil Competitivo, né? Aquele prêmio que é o MPE Brasil Pernambuco. Esqueci o nome do prêmio. É o MPE. Depois a gente resgata. Isso foi em que ano? Foi em 2011. Aí foi Inovação e Responsabilidade Social. Inovação e responsabilidade social. Esse ponto, me esclarece uma coisa, eu quero dar continuidade a isso aqui, mas aquele ponto que você falou, inovação do pão baguete com sei o que, siri, como é que é? Pão de batata com filé de siri. Pão de batata com filé de siri. Me tira uma dúvida. É porque o nome vende, né? Porque se eu boto pão de siri, não, pão de filé, não é o filé que é estilo filézinho, né? E tu acha... Tudo tem uma história para você vender, você não pode fazer uma coisa por fazer. Você vai vender uma caneca, você tem uma história para fazer. Então o que vende é a história. É verdade. É a história que vende. Ô Gugel, e tu acha que a tua relação que tu tivesse com o restaurante teve influência nessa... Veja, o que acontece? Nós estamos numa comunidade, a gente sempre, a nossa empresa trabalhou com o social, com pessoas, paramos de trabalhar informando os adolescentes e viemos para o primeiro emprego, ou para pessoas de mais idade. Então era sempre o Onix. Nós passamos dificuldade num período disso, porque tinha essa dificuldade do primeiro emprego, as pessoas mais velhas não tinham meio de campo ali para associar, porque uma empresa tem que ter tudo, tem que ter uma pessoa com uma certa idade, né, o meio e a base. Por quê? Porque ali você faz um equilíbrio de energia, um equilíbrio de conhecimento. Até a composição de uma sociedade, né? Então, assim, a gente começou com o primeiro emprego. Então, nós tínhamos mais ou menos 70% ou mais, 80% era primeiro emprego. Então, eu formava já as pessoas. Então, eu fui formador desde pequeno, né? Sempre fui. Mesmo que eu sempre digo, eu sou um autodidata. Eu aprendi muito só, né? Buscando, estudando conhecimento. E uma coisa que você tem que fazer é você ouvir uma pessoa mais velha. E isso para a tua vida
é importantíssimo. Eu digo para os meus filhos isso, eu sempre converso com as pessoas mais velhas, porque você pode encurtar teu percurso. Eu li um livro, eu não lembro qual o livro agora, que falava exatamente a importância dos avós na história do desenvolvimento da sociedade humana. Exatamente. E aí, quando a gente mudou lá e continuando fazendo os pães e melhorando, estudando, com esse prêmio do MPE Brasil Competitivo, né, que se chama, 2011, a gente foi para Brasília, né, para competir também, para receber o prêmio, mas a gente ficou, parece que foi em 5º lugar. Depois nós participamos do FNQ, que é o momento da FNQ, Função Nacional da Qualidade, né? É porque eu não me esqueci, desculpa aí, pessoal, eu esqueci. Mas esse aqui vai botar tudo na descrição. A gente ficou em quinto lugar com esse né, o prêmio do FNQ. E aí depois, aí começou os prêmios pela revista Padaria 2000, Panificação Brasileira, como melhor padaria, 100 melhores padarias, depois como padeiro do Nordeste, depois padeiro do Brasil. E aí em 2019 eu estava em casa, recebi uma ligação do presidente da BIP, que na época era João Batista, dizendo que eu tinha recebido o prêmio pela CIPAM, que é a Confederação Interamericana da Indústria do Pão. Que massa. Como padeiro das Américas. Rapaz, isso aqui foi eu nem esperava isso aqui, porque... mas o prêmio pelo desenvolvimento do setor, pela formação das pessoas, né? Porque eu sempre formei as pessoas, né? Sempre fui formando as pessoas. E aí eu recebi esse prêmio. E aí foi fantástico, porque veio reconhecer o trabalho realizado desde lá de quando certeza. Eu tinha... 5 anos com a tua mãe. Porque é uma trajetória. E aí fomos desenvolvendo. E aí esse pão, por exemplo, que está aqui, que é feito com... É um pão de fermentação natural, feito com 2 tipos de farinha. A gente chama a farinha T80, farinha T65. Como o pão de siri, a gente... Na nossa empresa tinha um catador de siri, que era catador de siri, e ele veio trabalhar com a gente. E a gente ia participar desse concurso e não pensar, de repente, vamos homenagear os catadores de siri da nossa região, de Igaraçu, e vamos fazer o pão de batata com filé de siri. E fizemos também o bolo Delícia de Igaraçu, que ficamos em 2º lugar nessa mesma competição. Bolo Delícia de Igaraçu. Que vai muito coco, porque Igaraçu teve uma festa do coco por muitos anos, que era região muito de coco, produzia muito coco, né? Então, a gente fez o pão, nós ganhamos, e fizemos uma homenagem aos catadores de siri. Em 2020 eu recebi uma ligação de uma empresa da Bélgica, apurados, para fazer uma gravação. O padeiro Johan Ross, que ele é o técnico, que queria falar sobre a fermentação natural no Brasil, nas regiões do Brasil. Então, em Nordeste, me escolheram para representar o Nordeste. E eu desenvolvi esse pão, que é esse pão aqui. Qual o nome dele, Gugel? Esse é o pão Sankt Vitus. Agora fiquei curioso. Porque... Pessoal, curioso para saber como é dentro desse pão, Gugel. A gente pode até abrir ele. Porque aí o que acontece, Martina? Esse pão, ele foi fazer uma homenagem às parceiras, às pessoas que produzem passas de caju na região de Itamaracá e Igaraçu. Porque ali em Itamaracá tem muita passas de caju. E aí a gente fez o pão. Esse pão aqui no meio, a gente coloca pasta de caju e ele dá essa coloração que a gente pode ver aqui. Deixa eu botar o prato para cá, vou abrir aqui. Olha o cheiro. Ó, pessoal, sem edição, tá? Não tem edição nenhuma. Esse aqui, olha o cheiro. Agora o cheiro vocês não vão ter como... o cheiro não tem. Sentir. E aí você faz um pão desse aqui, ó. Olha que lindo. Olha a coloração dele, né? A coloração dele. Brilhoso, tá vendo? E essa coloração é feita da pasta de caju. Olha o cheiro. E aí quando você... Porque o que acontece? A história... Quando você aperta ele e solta, e você vê o aroma. Você aperta ele... daí. Ave Maria. Aperta e solta, daí você respira. Uau. O que acontece?
Essa hora 6 horas da noite, a meu padaria, amigo. Bora aqui. A padaria, vou deixar aqui que o pessoal pode ver assim, ó. Bacana. O que acontece? Igaraçu é uma cidade histórica de Pernambuco, é a cidade mãe de Pernambuco. É uma cidade que tem mais de 486 anos e vai fazer agora, dia 27 de setembro de 2022, né? Então, ele teve o ciclo da cana-de-açúcar por 300... Eu vou falar umas datas aqui, pode ser que eu erre um pouquinho as datas, mas por 325 anos o açúcar dominou, era chamado ouro branco. Valia mais do que o ouro, inclusive. E o canal do Santa Cruz, que é o Rio São Domingos, entrou a primeira cana, dizem a história, que entrou a primeira muda de cana-de-açúcar. Não se sabe se veio da Índia ou da África, em Igaraçu. Então, ele dominou isso aqui. Então, Dom Pedro teve em Igaraçu em 1756, se eu não falo, né? Ele esteve ali. E no engenho Monjope. O engenho Monjope foi o primeiro engenho a embutilhar, a engarrafar a cachaça no Brasil. Né? Porque teve aquela... Depois da crise do açúcar, naquela idade, eles começaram a fazer o vinagre e aí começaram a fazer a cachaça. Né? E já se fazia em Minas, mas ele foi o primeiro a engarrafar. Essa é a história. E aí... Para fazer uma homenagem também às parceiras, a Igaraçu, a gente tem vários produtos lá que nós criamos para homenagear a cidade. Né? Então, esse é o pão. Foi feita uma reportagem, foi publicado em 130 países no mundo todo. E o fermento natural que nós fizemos, esse pão, está lá na Bélgica, em Sankt-Vitus, é uma cidade a 146 quilômetros de Bruxelas. Contando a história desse pão. Se você pegar, tem um evento, a gente depois pode colocar aqui pro pessoal, se quiser ver a reportagem. Ficou muito linda a reportagem, porque eles vieram gravar e tal. Então, assim, essa é a história da gente sempre criar um produto da região. Nós temos lá uma torta chamada Monjopina, que é feita com passas de caju embebecidas na cachaça Monjopina. Essa eu já tive o prazer de porque o que é bonito é a história. Então, aquela torta, ela conta a história de Igaraçu, conta a história da cachaça e conta a história do engenho Monjope. Então, é a história que vende, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Um pão desse aqui. Você vai comer um pão de fermentação natural, como esse pão aqui. Ele tem uma redução do índice glicêmico de 35%, 30% a 35%. Então, uma pessoa que às vezes tem uma pessoa que tem doença aquela doença de intestino irritado, por exemplo, ele pode comer um pão desse aqui. Porque é um pão feito com longa fermentação, uma redução do índice glicêmico, por isso que forma, por exemplo, se a gente pegar outra... Que pão é esse, Gugel? Esse é uma ciabatta de azeitona. Desculpa, uma ciabatta de olivas verdes. Então, se você pega um pão desse aqui, com 120% de hidratação, você tem mais líquido do que farinha. Olha. Ai, minha gente. O perfume disso aqui, ó. Olha. Gugel, quanto tempo leva para um pão desse ele ficar pronto? Não, cara, olha, vê se uma fermentação boa de um pão é em torno de 24 a 48 horas. Aí você varia essa fermentação. Tá difícil resistir, viu? Então, assim, são vários tipos de pães, a baguete com curry, com Passa grão. essa faquinha aí, né? Vou dar uma ciabatta. A ciabatta, sabe a história da ciabatta, né? Eu seguro pra você, Martiniano. A ciabatta, ela é uma história do... Segura aqui também pra mim. Pronto. Vou fazer aqui no ao vivo, sem corte, sem edição. Tu quer um pedacinho? Depois. Tu sabe que a ciabatta... Não teve como resistir, não, Gugel. Não tem, não. A história... A ciabatta quer dizer chinelo... É um chinelo, né? É um chinelo franciscano, né? Que a gente chama. Que São Francisco, na época que não tinha tanta farinha, não tinha pão, então botava água, né? E fazia o pão. Então ela quer dizer chinelo, sandália, né? O nome, ciabatta. Muito bom, Gugel. Muito bom. Em italiano. A gente tava falando sobre essa... Hoje você, assim, é referência nacional na confecção, né? Não é produção, porque isso é uma coisa... Uma confecção, é um trabalho que você vê que é algo realmente
diferenciado. E a gente estava falando, Gugel, para que uma padaria consiga desenvolver. Hoje você oferece algum curso? Como... Então, eu acho assim que nós, como empreendedor, eu acredito que eu tenho que oferecer para o meu cliente opções. Eu não posso ficar sempre no mesmo. Eu tenho que dar porque muitas vezes eu posso pensar que o cliente não quer algo novo, não quer algo diferente, né? Fica, não, aqui não vende. Veja, eu estou em Igaraçu, uma cidade pequena. É verdade. Numa rua pouco provável, como dizia o repórter que fez uma matéria quando nós ganhamos o pão de batata com filé de siri, numa rua pouco provável, e a gente foi desenvolvendo. Hoje as pessoas saem de 70, 80 quilômetros para buscar o pão lá, né? Porque você pode congelar esses pães. Então, assim, eu assim, se fosse para dar uma sugestão para o empreendedor, busque o conhecimento, vá buscar o treinamento. Nós temos treinamento na nossa empresa, nós treinamos. Eu abri a porta das minhas empresas, eu recebo. A semana passada eu estava com 20 e poucos alunos do Senac lá na área de lanchonete, coisa hamburguerias, que foi lá pelo Senac. Tiveram visitando. Eu estava dando treinamento, eu dei treinamento na sexta e no sábado, geralmente dou treinamento, então no sábado o pessoal vai fazer essa visita. Já recebi teve uma época que eu recebi 40 e poucos alunos, que não dava nem para andar na produção de tanta gente. Abri as portas da minha empresa. Eu acho que o empresário precisa abrir, não precisa ter medo. É verdade. Eu nunca tive medo de mostrar os produtos, de ensinar. Lógico, tem um custo que você viaja, você busca conhecimento, você tem um custo para repassar para as pessoas, que é justo que a pessoa, mas vá buscar o conhecimento. As portas da Campo Fértil da minha empresa estão abertas para ensinar, para treinar as pessoas, para desenvolver. Às vezes a pessoa quer melhorar um produto, e eu tenho recebido gente do Brasil todo. Esses dias tinha uma pessoa de Parintins, da Amazônia, da Bahia, de São Paulo. São Paulo tem tanta gente, né, boa, e veio uma pessoa fazer o treinamento comigo. Porque a pessoa às vezes, né, se identifica, né? Acompanha o trabalho. Então a pessoa... Desculpa, eu não sou padeiro, mas eu sou curioso. Eu consigo fazer seu curso? Posso fazer seu curso? Consegue. Eu mudei o curso agora, fiz uma introdução à fermentação natural. Bacana. São 2 dias, então a pessoa vai aprender o processo. Lógico que você vai ter que depois dar uma lidinha, porque as pessoas se confundem na alimentação, na conservação do levain, do fermento natural, né? Da massa madre. Eles às vezes assim se confundem, mas você consegue fazer o pão. Não tem toda a ficha técnica, o modo de fazer, e você indo na prática, que é bacana, que você aprende, né? Gugel, só uma outra pergunta. Você também tem esses cursos gravados em alguma plataforma online? Porque tem gente de todo o Brasil aqui assistindo a gente. Então, quem quiser acessar, Gugel Padeiro Artesão, tem no YouTube o canal, tem o Instagram. Lá a gente tem um curso de como você fazer o seu fermento natural em 3 dias, né? Ensina 3 você. dias? 3 dias, são 18 vídeos. Ensina você a fazer em 3 dias. É um método que eu aprendi com um professor meu, que sempre friso o nome dele, Arturo Blanco, é um espanhol. Esse cara é um fantástico, é um cara, uma humildade, é um gênio, cara, assim, é um padeiro mesmo. Então eu aprendi com ele. Para você ter uma ideia, foi em 2019, eu fui fazer um treinamento com ele na Espanha. Agora há pouco, né? Agora há pouco. E o que acontece? Nesse treinamento eu tinha 2 dias de folga e tinha um amigo em Londres. Aí ele disse: Gugel, você não quer vir dar treinamento para os chefes brasileiros aqui em Londres? Aí eu fui para Londres dar um treinamento de 2 dias para os chefes brasileiros, 8 chefes brasileiros lá. O chefe Júnior Menezes, que organizou lá com o Tássio, e dei um treinamento de 2 dias em Londres. Vê como é que é. O cara sai de Pernambuco. É o mundo globalizado, meu amigo. Então, assim, simplicidade você ter, né, essa... para ensinar. Então eu dou uma dica assim: o empreendedor, ele tem que sempre buscar o novo e acreditar, porque sempre vai ter
o consumidor para o seu produto, né? Mesmo em uma baixa, mas sempre vai ter. Verdade. E a padaria, ela precisa atrair o cliente com coisas novas, porque senão fica naquela rotina, verdade. né? Pão, aquele pão sempre do... E a pessoa buscar o conhecimento, porque todos nós podemos aprender. Primeiro, o aprendizagem está na nossa mente, você buscar o aprendimento, o conhecimento. O Rafael, quando esteve aqui, também trouxe uns produtos muito bacanas lá que ele desenvolve lá na padaria dele, né? E o bom é que a gente também comeu no final, né? O bom é que a gente também comeu no final. Gugel, cara, eu achei espetacular a tua história. Assim, é sempre inspirador, né, Adailton, a gente receber tanta informação e assim, e de uma pessoa que conseguiu vencer na vida, mas sempre puxando outras pessoas compartilhando conhecimento, como ele tem um curso. E assim, detalhe, recomenda-se, né? Recomenda-se e também recomendo que o curso seja feito presencial para que as pessoas conheçam a Campo Fértil. A experiência é Campo Fértil. Porque eu vou dizer, meu amigo, é diferente. É diferenciado. É diferente. E você vai encontrar produtos diferentes também. É isso. Show de bola, pessoal.